Hoje nós recebemos aqui na mesa do KiwiCast um super casal, a Raniele e o Leandro. Eles têm uma história super inusitada. Inicialmente eles eram concorrentes, vendendo o mesmo produto. Uma vez que eles perceberam que os resultados estavam crescendo cada vez mais, eles resolveram juntar suas habilidades e sua operação para criar um negócio sustentável e de longo prazo no mercado digital. Então vamos começar? Eu fiz 5 mil no primeiro mês, conciliando com a CLT, sendo mãe, sendo esposa, dona de carro. De lá para cá foram mais de 3 milhões de reais faturados, muitos aprendizados sobre empreendedorismo no mercado digital e alguns segredinhos a mais que você vai descobrir aqui nesse episódio. Acompanhe aí. Sejam bem-vindos, Raniele Rodrigues e Leandro Gomes. Muitíssimo obrigada. É um prazer enorme estar aqui. Muito obrigado. Hoje a gente vai entregar muito conteúdo para você. Vamos embora. Vamos com tudo. Hoje o bate-papo é sobre empreendedorismo, sobre coragem, sobre estratégia e eu já quero começar com o pé na porta. Me conta, vocês dois têm uma história inusitada porque apesar de terem estruturado uma super operação no mercado digital, vocês iniciaram praticamente como concorrentes. Então me conta que história é essa. Eu vou dizer que em mais de 700 gravações é a primeira vez que eu ouço isso, cara. Me conta aí. Quando a gente começou, a gente simplesmente... Eu comecei primeiro, né? E ela não acreditava nesse mercado, porque esposa vai acreditar em uma coisa que não tem resultado? É muito difícil, né? Então, quando eu comecei, né? Eu comecei tendo meus primeiros resultados ali. E aí, então, que ela começou também, vislumbrou esse mercado. A gente estava passando um momento um pouco complicado. A gente precisava mudar a nossa realidade financeira. Então, ela falou, uai, o que é isso aí? Agora tá funcionando? Você tava só gastando dinheiro com curso e agora tá funcionando. E ela quis começar também e a gente foi concorrente por um longo tempo ali, por alguns meses. A gente foi concorrente no mesmo nicho, né? No começo ali, vendendo o mesmo produto. Foi engraçado. Foi curioso, cara. Então, no caso, você iniciou... no caso, o Leandro iniciou, vocês viram que, olha, tá funcionando, então vem pra cá também, Raniele. Começaram os dois juntos até perceber que se unirem as forças, daria mais certo. Sim, e deu. Sim. Foi isso, né? Foi exatamente isso que aconteceu, né? E ela, é assim, no caso, eu sempre fui vendedor, né? Eu tive uma loja de informática, trabalhei com informática por muitos anos, então já tinha essa experiência como vendedor. Uhum. E ela, como não tinha vendido nada na vida, eu fiquei assim, né? Fiquei maluco da vida, porque ela começou vendendo muito mais do que eu, entendeu? O que você acha que fez a diferença para você tão rápido ter tantas vendas assim? Porque você já tinha o perfil de vendedor, tava fazendo, você falou 2, 3 mil ali, conseguindo, e aí ela entrou no primeiro mês e já botou 5. Eu acho que foi a questão da humanização da história, de eu ser mãe também. Então, meu público veio como mãe, por eu estar conciliando com a CLT. Faz muito sentido. Então, veio o que comunicou. Eu estava sendo, como se diz? Um exemplo, um modelo para eles? Isso. Entendi. Eu vejo que isso pega muito, porque à medida que as pessoas conseguem se espelhar em alguém, ou seja, por exemplo, é muito comum várias mulheres que têm a dor de... Acabei de ter filho, tô vendo minhas crianças crescerem de forma distante, porque eu tenho que botar eles na escola o dia inteiro. Não queria perder essa etapa. E se identificam com algumas pessoas que estão nesse mesmo processo e encontraram uma alternativa. Então, no seu caso, você diria, Raniele, que o digital surgiu para você ou não surgiu? Foi escolhido por você para suprir esse desejo de estar mais presente na vida da Helena, sua filha? Ou eram outras dores que fizeram com que o digital fosse uma escolha para você? No início, né, a Helena veio em março, finalzinho de março ali, veio a pandemia. E então, até então, eu estava de licença maternidade, eu tinha banco de horas, eu tinha férias vencidas. Então, eu vivi a maternidade integralmente. 9 por 9 meses. meses. Maravilhosos. Maravilhoso com a... 8. Hã? 8 meses, quase 9. Ela veio um pouquinho prematura. Um pouquinho, no detalhe. Até que eu precisei retornar. A empresa ainda estava em home office, mas assim como a maioria dos brasileiros, a pandemia mexeu muito com a vida financeira. E mexeu muito. Então, a gente viu ali a necessidade de ter uma renda extra, algo que complementasse a renda atual da casa. Uhum. Então, foi ali que eu comecei no digital, concorrente do Leandro. E no meu primeiro mês, eu já consegui fazer 5 mil. Sendo mãe, dona de casa, conciliando com a CLT. Então, acredito por causa do público. Conectaram comigo. Olha, Faz sentido. ela é mãe,
ela trabalha na CLT Você e usava ela a sua conseguiu. imagem? Eu usava a minha imagem. Até então, quando eu comecei, foi no orgânico. Então, eu só tinha o meu perfil do Instagram. Eu fazia a estratégia porta em porta, que hoje acredito que não funciona mais. Então, conta não pra tinha o que era a isso. estratégia porta em porta lá quando você iniciou? Pra quem nunca ouviu falar dessa estratégia, conta aí. É exatamente um vendedor ambulante hoje que bate na porta, só que era no Instagram. A porta é o Instagram de A cada porta, um. a porta era o Instagram de cada um. Na Então, unha. eu ia ali no direct de cada um, mostrando, trazendo informações do meu produto e dizendo que o perfil dele se encaixaria no meu produto. Uhum. E ia lá numa fotinha bem antiga do Instagram e falava, oi, tudo bem? Deixei um direct pra você. Então, ali eu fiz meus primeiros 5 mil no orgânico. O Leandro, opa, esse negócio vai dar bom. Sentiu, né? O feeling do comerciante falou, ó, aqui Porque tem coisa, eu hein? me matava, né, para fazer as vendas e realmente saíam boas vendas, eu tinha uma conversão boa. Só que a facilidade como ela entrou para esse mercado, a facilidade como ela começou a fazer as coisas e, ao mesmo tempo, com muita naturalidade, entendeu? Sendo ela mesma, né? Não sendo aquela pessoa expert, não sendo aquela pessoa que fala super bem. Uma pessoa humano, mãe, Gente CLT, como a gente. gente como a Isso gente. é importante. E eu olhava para ela e, principalmente, motivação. Ela tinha uma motivação para fazer que era algo surreal. Talvez até mais do que a minha. Então, a motivação dela, talvez, eram sonhos, né? De conquistar aquilo que ela sempre queria, que era uma casa própria, de dar uma escola boa para a filha, ter uma família estruturada, né? Que era um sonho de berço, né? Que ela tinha. Então, essa motivação fez com que ela vendesse mais do que eu, com muita experiência em vendas. Olha isso. Entendeu? Então, às vezes, você de casa que acha que precisa ser um expert para vender no digital, às vezes, só com a sua vontade de crescer e, sei lá, com a sua gana mesmo, sem nenhuma experiência em nada, você consegue, com certeza, porque não estou dizendo assim que ela não tinha base, ela sempre teve base, muito inteligente, mas nunca vendeu nada. Então, com certeza, se a gente consegue, se a gente conseguiu, com certeza você também é capaz de conseguir. Que legal. Entendeu? Me conta o que é que fez vocês unirem as operações? Porque vocês estavam fazendo separados como concorrente, mas estava funcionando ainda assim nas suas devidas proporções. Daí quando é que vocês perceberam, tipo, cara, vamos juntar nossas habilidades aqui, nossas operações, para ver se a gente vai mais longe? O que é que aconteceu para levar essa decisão? É exatamente isso, né? Essa humanização dela e o mercado estava indo muito... como é que eu vou explicar? O nicho que a gente trabalhava, o nicho voltado ao público feminino, estava muito forte mesmo. Isso foi que ano? Isso foi 2021, né? No meio de 2021. Não, desculpa, a gente começou no meio de 2021, mas no final do ano de 2021, ali, dezembro, a gente tomou a decisão mesmo de unir as forças. E Legal. eu fui para a parte mais estratégica, bastidores, e ela foi para a parte mais de front, né? De entregar ali a experiência, a humanização no Instagram, de trazer essas pessoas para a gente poder ajudar essas pessoas, né? Vendendo o nosso produto. Então, a gente resolveu fazer e estamos aí até hoje, Legal. atuando nessa área. Você, no início, Rani, se via como expert, tendo audiência, pessoas acompanhando o seu dia, porque você trabalhava com contabilidade, já tinha um cargo sênior, 11 anos de carreira em uma única empresa. Eu imagino que uma pessoa que trabalha com contabilidade, ela não tá ali geralmente aparecendo nos stories, é um viés de trabalho mais tradicional. Então, você se imaginava viver o que você está vivendo hoje? Não. Até hoje mesmo. Eu vou gravar, né? Que eu não era de aparecer. Então, eu me desafiei a aparecer Legal. ali no Instagram. Até hoje, eu apago, gravo de novo. E o Leandro sempre... O Fábio, ele sempre me incentivou. Ele fala, Rani, não. É o seu jeito. Perfeito. É o seu jeito. Se as pessoas verem você assim, elas também conseguem. Se você tá errando, você é humana. Então, É mostra que você vai conectar com o seu público. Assim, nossa, ela consegue, eu também consigo. Então, eu não tinha experiência nenhuma. Foram 11 anos dentro de um escritório de contabilidade. Eu não tinha nem contato com pessoas. Então, para mim, ali foi, assim, surreal a virada de chave. Porque até então, na CLT, tem uma pessoa que fala para você o que você tem que fazer. Então, Rani, hoje você precisa fazer isso, fazer aquilo. Você tem essa meta para cumprir. E agora, não. Sou eu. Eu sou minha própria chefe. Perfeito. Eu peguei o controle de volta. Então, eu preciso definir minhas metas. Eu preciso saber o que eu vou fazer naquele dia. Então, eu sempre falo que
para as pessoas não duvidarem da sua capacidade de fazer por você. Porque sempre um CNPJ que não é seu, você faz, você se dedica, porque você duvida da sua capacidade de fazer por você. Perfeito. O que acontece, né? Que as pessoas têm tanta dificuldade em fazer por si, né? E você tocou num ponto aí que é muito, muito, muito relevante, que é essa questão do... que o Leandro identificou, né? A sua personalidade é o maior ativo que você tem. Porque no final das contas, a gente tem alguns exemplos, como, por exemplo, uma das minhas pessoas favoritas do mercado digital é a Daiane Cavalcante. Não sei se vocês conhecem a Daiane, ela é lá de Cuiabá e ela tem um posicionamento muito simples, que ela é uma menina da roça, cresceu com os animais, pé no chão, correndo, chutando bola, pescando em rio, pulando em rio com piranha, assim, uma menina que cresceu realmente como se fosse uma menina dos anos 80, anos 90, raiz, raiz, raiz. Qual é o posicionamento dela no Instagram? É mostrar o dia a dia dela. Ela fala errado, sai de pé descalço na rua e brinca do jeito dela. E acaba que as pessoas compram porque se conectam com ela. E tem uma teoria muito, muito boa, inclusive, que é a categoria de um. O que é a categoria de um, né? Enquanto às vezes a gente busca entender o que é que aquela empresa está fazendo de muito bom que eu posso agregar para a minha. O que é que aquela outra benchmark está fazendo de melhores práticas que eu posso colocar na minha empresa. A gente vai pegando as melhores práticas do mercado para adicionar a nossa operação para que ela melhore. Mas a verdade é que tem uma categoria que ninguém consegue competir com você, que é a sua personalidade. Não tem como replicar a personalidade da pessoa. Então, a maior fortaleza que os experts têm hoje é serem extremamente honestos de quem eles são. Se fala errado, então. Ah, mas parte do meu arquétipo é xingar. Talvez não, o público médio não queira ouvir, mas o seu público vai se conectar porque você tem essa comunicação. Então, no final das contas, quanto mais honesta a pessoa é, sem máscaras, mais ela vende. Eu sinto isso bastante. Às vezes eu vejo uma pessoa que tem uma comunicação perfeita. Falo, nossa, essa pessoa que deve vender muito. Mas não necessariamente, porque às vezes não é a comunicação dela, é uma comunicação que ela modelou só por um propósito específico. Quando no final, se ela simplesmente abaixasse a guarda e falasse do jeito dela, se vestisse do jeito dela, ela provavelmente ia vender mais. Mas a gente tem aquela coisa, né, de ficar, poxa, mas eu preciso falar como fulano, eu preciso me vestir como fulano. Mas a verdade é que a gente entra numa competição impossível, que é como é que eu vou competir com você se eu não sou você? Né? Então basta ser você. É o que eu penso quando eu falo pra Raniele. Não grava de novo. Não grava de novo. É assim mesmo. Errou. Maravilha, você solta a si mesmo, você posta a si mesmo, porque as pessoas vão ver que é você, né? Que é um humano, erra, né? E não é a perfeição que na verdade, tá muito longe de ser a perfeição que vende, né? É verdade. Na verdade, é o dia a dia, é a constância, fazendo todos os dias. A pessoa busca a perfeição, não quebra esse ciclo nunca, não sai de CLT nunca, não cria seu próprio negócio nunca e fica lá buscando essa perfeição inexistente. Né? Agora, uma coisa é fato. Eu que estou aqui diariamente atrás das câmeras, é difícil desapegar, né? Você entregar um vídeo que você fala assim, caramba, mas não tá exatamente como eu queria. Toda a gravação, eu tô aqui gravando com vocês e tô pensando, poxa, eu poderia ter feito aquilo ali um pouquinho diferente. Era um tom de voz, era uma palavra. Então, a gente sempre tem essa busca por entregar mais. Mas, no final das contas, é importante desapegar e entender que, tipo assim, cara, é isso. É o que dá pra... Com certeza, estamos entregando o melhor que podemos de acordo com as circunstâncias que a gente está inserido, né? Se a pessoa se apegar demais, no final, ela nunca faz nada. Né? E não adianta também criar um personagem que você não vai conseguir sustentar ele por muito tempo. É verdade. Então, e eu vejo esse erro bastante no digital, cara. E você precisa ser você. Seu público vai conectar com você. Uhum. Me conta, Rani. Você saiu de uma história de 11 anos de CLT... Tava sentado em uma cadeira sênior, porque eu já entrevistei muitas pessoas que estavam, cara, tava 10 anos, 15, 20 anos de CLT, mas tava em cargos baixos ainda, que não tinha alcançado muita coisa grande, não tinha tanto a perder. No seu caso, você tinha uma carreira longa, com cargo alto, bons salários comparado à média Brasil, e ainda assim tomou a decisão de queimar as pontes. Pontes que você, Leandro, já tinha queimado antes, né? Já tinha aberto mão da sua loja de informática para ir no digital, depois chegou o seu momento. Como é que foi esse período de transição para você? Porque pelo que eu entendi, Leandro, você já tinha um espírito mais empreendedor, né? Já ia mais para frente, já era uma coisa mais natural lidar com o risco. Já você já era anti-risco, né? Contabilidade, tudo correto. 11 anos CLT, até que você falou, irmão, fósforo aqui nesses barcos, vamos para frente. O que é que fez você tomar essa decisão? A Helena chegou nas nossas vidas, né? E fez a gente enxergar a vida de uma maneira totalmente diferente. Então, sim, eu já estava num cargo que por muito tempo eu sonhei estar ali. Uhum. Então, foram 4 anos de faculdade, 11 anos de empresa, só que eu não tinha tempo. Então, das muitas vezes, eu saía de casa, a Helena estava dormindo, eu voltava, a Helena estava dormindo. Então, eu percebi que eu estava perdendo momentos ali que não ia voltar mais. Verdade. Então, para mim sair daquela situação, eu precisava tomar uma atitude diferente. Eu precisava agir.
E aí, o mercado digital foi essa porta. Assim, você pode sim trabalhar e ser presente em casa. Então, foi a mudança, a vinda da Helena, a maneira de enxergar a vida, que foi a virada de chave. Legal. É legal você falar isso também, porque as pessoas me perguntam muito assim, Marcelo, qual o padrão que vocês identificam nas pessoas que sentam aí na mesa? O que é que tá por trás dessas pessoas que faturaram milhões, de sucesso e tudo mais? E uma das coisas que eu percebo de padrão é que os filhos fazem as pessoas prosperarem. Às vezes a pessoa pensa, poxa, mas é caro ter filho e tal, mas quando tem, tende a prosperar. A não sei que sejam pais irresponsáveis. Eu vejo muito isso, como os filhos são bênçãos, assim, que alavancam a vida das pessoas, sabe? Que fazem ela tomar coragem para pedir a demissão e ir para o próximo passo na carreira. Fazem a pessoa fazer um investimento um pouco mais arriscado, porque ele tá observando o retorno que ele vai conseguir para a família em prol disso. Eu vejo que isso é uma coisa que se repete bastante, cara. Como os filhos são bênçãos para os pais que são responsáveis e querem ver essa mudança na vida, né? Porque é um motivo muito forte para agir, eu imagino. Para você que tinha um desejo muito forte de ser pai, depois que a Helena veio, todas as dúvidas acabaram, né? Cara, a minha motivação, ela subiu estratosfericamente. 1000%. Eu, na verdade, eu não sabia pelo que eu lutava. Olha que forte isso, Eu não cara. sabia. Talvez eu lutava, sei lá, pela festa, pela resenha do próximo final de semana, lutava para não passar fome, lutava, sei lá, por coisas muito básicas, muito pequenas. Que não dava nem pra identificar exatamente não o que dava era. pelo que eu lutava, entendeu? Então, talvez para fazer uma compra no supermercado, é básico, entendeu? Mas depois que a Helena veio, parece que as coisas começaram a fazer mais sentido. E depois que a gente casou, né, se uniu, as coisas começaram a ter mais, não sei, algo a mais foi acontecendo, entendeu? Não foi uma gravidez planejada, entendeu? Mas ela veio e a gente soube lidar muito bem, a gente não sabia o que fazer, né? Mas soube lidar muito bem, ela veio para realmente nos motivar absurdamente. E é o nosso amor da nossa vida, né? A Helena. E a nossa família é algo incrível que nos motiva cada vez mais a crescer, né? É sobre ter propósito. Então, qual é o seu propósito? Muita gente fala assim, eu quero ganhar dinheiro. Tá, mas na hora que você ganhar dinheiro, e aí? O que você vai fazer? Qual é a sua motivação diária? Perfeito. Me tira uma dúvida. Eu imagino que o Leandro e a Rani de 2021 são pessoas muito diferentes de vocês hoje, em pleno 2026, com a operação. Lá atrás, se você estava me contando, cara, eu não queria nem ter funcionário, era autônomo. Hoje vocês têm mais de praticamente 20 pessoas ali, 20 famílias que dependem da operação de vocês para conseguir trazer sustento para casa, é uma grande responsabilidade. Me conta, que tipo de mentalidade vocês precisaram desenvolver para lidar com a realidade dessa que vocês vivem hoje? Eu acho que a gente foi até forçado a ter essa mentalidade. Porque lá em 2021, quando a gente começou, a gente fez ali os primeiros, no meu caso, meus primeiros 5.000. A gente já estava faturando ali com a escala 10, 20. A gente não tinha mentalidade para aquele resultado. Então, naquele momento ali, faltou a mentalidade. Porque veio o sonho, né, amor, de que a gente construía a casa. A gente não tinha o dinheiro para casa, mas eu queria sair do aluguel naquele momento. Então, o sonho, achar, tipo, aquela questão, né? Achar que a vida vai acabar amanhã. Então, a gente começou a faturar e eu queria realizar os sonhos antes de ter. Então, e esse é um erro muito comum. Muito. Se repete bastante. Do novo rico. Ou da pessoa que começou a experimentar o gostinho. Isso. E Que hoje, antecipar os sonhos, né? o treinamento, os primeiros módulos ali é sobre mentalidade. Perfeito. E as pessoas não assistem. As pessoas focam tanto em eu quero fazer a minha primeira venda. Eu como. Como eu fazer a minha primeira venda? Eu quero fazer a minha primeira venda. Mas o muda o jogo é a mentalidade. Mentalidade é essa que, cara, o que uma venda vai fazer de diferença na vida da pessoa? Né? Não faz nenhuma diferença. Muitas pessoas entram para o mercado através de premiações, por exemplo, se você for a primeira, por exemplo, muita gente faz lançamentos, onde se a pessoa for a primeira a comprar, vai ganhar uma premiação, vai ganhar um incentivo, vai ganhar um sorteio, né? entendeu? E as pessoas entram buscando aquele prêmio de ser a primeira que comprou, entendeu? Não tá nem aí pro conteúdo, né? Não tá nem aí pra mudança de vida real, né? Que aquele treinamento, aquele entrar para aquela comunidade vai fazer na vida da pessoa se ela aplicar. Então, as pessoas realmente são extremamente imediatistas mesmo. E a gente era, assim, a gente
cresceu dessa forma, né? Nossa criação foi um pouco assim, entendeu? Mas a gente vem entendendo, hoje principalmente, que sim, como você falou, a gente tem várias pessoas no nosso time, então a gente tem que tomar uma cautela gigantesca para a gente tomar as melhores decisões pessoais, porque as nossas decisões pessoais naquela época, de 2021, impactaram gigantescamente da empresa. Então, a gente quis antecipar, a gente faliu em 2022 e, graças a um apoio gigante dos nossos familiares ali, né, a gente conseguiu voltar a crescer e reerguer em 2023 e depois a gente foi entender que o jogo não é antecipar, o jogo é simplesmente você construir uma estrutura. Então, essa estrutura que realmente fez a gente crescer de verdade e nos manteve até hoje crescendo no mercado. Que legal. Eu imagino que à medida que vocês foram crescendo, os desafios foram mudando também, né? Os desafios de 2021 com a operação amadora eram uns, os desafios de 2023 estruturando a operação eram outros, e os desafios agora em 2026 com a operação estruturada buscando escalar são outros. Que tipo de desafio vocês estão enfrentando hoje? Será que é um desafio de escala, de gestão? Sobre quais são os desafios? Eu imagino que não tem desafio de contabilidade, né? Contabilidade está em casa, eu imagino, né? Mais ou menos. Tá meio afastada da área, entendeu? E as coisas evoluem muito. O digital tem um modo específico também de lidar, né? Os trâmites específicos da contabilidade. Mas brincadeiras à parte, quais são os desafios que vocês enfrentam hoje? E por que eu pergunto isso? Porque para uma operação que acabou de faturar mais de 300 mil no mês, não é provavelmente os mesmos desafios de uma pessoa que acabou de começar, né? Então, onde é que está o foco, a atenção de vocês hoje? Eu falo assim, né? Lá em 2021, a gente nunca pensava o desafio que a gente tem hoje, né, amor? A questão do WhatsApp, ter a contingência, que hoje a gente leva para o X1. Então, a gente precisa ter uma contingência. Tanto que nesse período de escala, a gente escalou com a equipe e esqueceu da contingência. Então, agora a gente pensa, olha, vou escalar com a equipe, mas eu preciso ter a contingência antes de contratar mais pessoas para estar junto com a gente. Legal. Eu não acredito que seja só o WhatsApp. Eu acredito que seja contingência também, porque você cresce. Se você também não tiver uma contingência financeira, ou seja, um caixa... Para lidar com os desafios. Claro, para lidar com os desafios, porque talvez com a gente ainda não aconteceu, né? Da gente ficar no negativo por vários meses, mas a gente conhece pessoas no nosso meio que faturam, né? Faturaram por muitos meses e ficaram no negativo, entendeu? E tiveram que baixar os seus investimentos ou praticamente faliram porque não tiveram essa noção de que você precisa ter um caixa, porque vai ter mês que você não vai lucrar. O tráfego pago Fato. é isso. Fato, né? Não aconteceu com a gente? Não. Mas a gente teve meses bons, meses ótimos, meses ruins, entendeu? Que se a gente não tivesse um bom caixa, uma contingência também financeira, mental com relação a isso, a gente poderia ter passado sufoco. Mas o nosso caixa, sabendo dessa contingência, sabendo que vai ter mês que não é tão legal, né? E a gente conseguiu aí, então, crescer de acordo com também ter essa mentalidade de ter contingência de WhatsApp. Pessoas também, porque tem pessoas que saem da sua empresa, né? Então, você tem que ter uma contingência de pessoas também, né? Você trabalha com WhatsApp, é time de vendas, então você precisa de ter pessoas, né? A gente contratou algumas pessoas que são muitos amigos, né? Tipo assim, um foi indicando o outro, né? Que a gente contratou muitas pessoas assim. Fazendo uma corrente. Fez uma corrente. Aí a Ranieri falava, se essas pessoas viajarem, a gente vai ficar sem pessoas a trabalhar com a gente. Pior, hein? Entendeu? E aconteceu Desafio, algumas vezes, entendeu? Mas aí, como a gente tinha outras pessoas também na Deu equipe... pra suprir. Aí deu pra suprir a falta de pessoas ali com a gente, entendeu? Então, basicamente, isso é ter essa contingência geral. Conta de anúncio, WhatsApp, pessoas, financeiro... Porque vai ter mês que realmente não vai ser tão legal assim quanto você espera. Legal. Me tira uma dúvida um pouco mais íntima. Você falou aí, cara, em 2022 a gente faliu. A gente faliu a empresa. Eu imagino que a quantidade de aprendizados que vocês tiveram depois dessa experiência deve ter sido muito grande. Então, me conta, de uma forma íntima, o que é que doeu mais? A falência financeira ou o baque emocional de passar por essa situação? Eu acho que o baque emocional de passar por essa situação. Então, já chegou... Teve uma época que, como eu ia para a empresa,
de eu ligar para minha mãe pedindo R$50 para colocar combustível para voltar, trabalhando na CLT, trabalhando como afiliada e ali com a situação financeira negativa, no zero. Assim, esse baque, ele foi complicado porque a gente tinha tudo nas mãos, né? A gente tinha o sonho, a gente tinha vontade, desejo, e a gente se viu em um momento que não tinha como mais fazer, porque a gente ficou sem o ativo principal, que é o caixa. A gente não tinha mais dinheiro para poder investir no nosso próprio negócio, porque tráfego pago é isso. A gente foi para o tráfego pago, nosso tráfego até hoje ele é praticamente 100% do tráfego pago, né? Vamos colocar uns 95%, né? 100% é muito. Mas 95% hoje do nosso tráfego é tráfego Maior pago. parte, esmagadora. E se você simplesmente não tem essa contingência, digamos assim, você simplesmente tem esse risco grande de ir à falência. Então, foi um baque gigante, assim, emocional. Foi muito difícil pra gente, entendeu? Lidar com isso. A gente passou momentos estressantes, assim, gigantescos mesmo. E muitas brigas, assim, internas, assim, só a gente sabe, né, o que a gente passou. Mas a gente teve cabeça, seguiu firme e conseguiu crescer, conseguiu reerguer. E foi muito legal. Que legal. A gente... Perdão, por favor, siga. A gente sempre acreditou no potencial do mercado de afiliados. A gente sabia do potencial. E naquele momento ali, a gente não tinha o plano A, o plano B. A gente só tinha o plano A. A gente precisava fazer dar certo. Então, para sair daquela situação. E hoje, toda decisão que a gente vai tomar, a gente tem uma cautela por causa do que a gente já viveu. Perfeito. Então, hoje, se a gente... vamos comprar algo. Realmente é preciso? A Leandro sempre tem isso. Realmente, eu não quero viver o que a gente já viveu. Porque então... dói, né, cara? Dói, cara. Dói. Sabe a sensação que eu tenho? Ele tá falando ali, né, que os anos vão passando, a gente vai percebendo que o tempo é implacável porque o tempo realmente passa. Mas um dos benefícios de ver o tempo passar é que a gente vai ficando muito mais experiente, né? A gente vai vendo as coisas acontecendo e fala, cara, eu já passei por isso. Eu já vivi isso daqui. E à medida que a gente vai ficando mais experiente, não vai envelhecendo, vai ficando mais experiente, aquele senso de super-homem vai indo embora, aquele senso de, tipo, não, qualquer coisa eu vou enfrentar. Claro que vou enfrentar qualquer coisa, mas será que eu preciso cometer os mesmos erros porque eu tô disposto a enfrentar tudo? Será que eu preciso abrir o bolso porque eu tenho dinheiro sabendo que eu corro o risco de ficar sem nada? Quando a gente tem 18, 20, 21, não, eu tenho tempo. Mas à medida que o tempo vai passando, você vai olhando e fala, cara, eu não preciso mais passar por essa experiência, essa aqui eu já entendi. Então, imagina, falir financeiramente não é uma coisa que ninguém quer repetir. Claro. Pode acontecer, pode. Se acontecer, vai superar. Mas ninguém precisa se colocar nessa situação 2, 3, 4 vezes para aprender, né? Então, naturalmente, a gente vai ficando mais cauteloso. Hoje a gente sabe onde a gente pisa, né? Nós temos uma vida, assim, pelos padrões da sociedade, é incrível a nossa vida. A gente viaja sempre, né? A gente não tem escassez nenhuma, a gente vive super bem, né? Mas a gente sabe onde a gente pisa e a gente não quer voltar de jeito nenhum para onde a gente estava, né? Financeiramente falando. E foi uma experiência que hoje eu falo, foi legal porque nos moldou, né? Fez a gente chegar até aqui. E a gente sabe que a gente não pode cometer os mesmos erros. De jeito nenhum, não quero. Justo. Eu concordo, cara. Falando de operação, o que é que mudou no dia a dia de vocês quando vocês entenderam que não estavam só fazendo vendas, mas sim construindo uma estrutura profissional dentro do mercado digital? O que é que mudou do dia a dia? O dia a dia foi o seguinte. Acredito eu que a gente teve um pouco mais de liberdade. Ok. Porque o que acontece? Quando a gente... Normalmente, tá? Assim, eu acredito que normalmente quando a pessoa tá mais no começo, ela trabalha mais. Então, eu vou contra o senso comum de que acreditar que você precisa trabalhar mais horas, dedicação de mais horas mesmo assim, para você escalar seu negócio, para você crescer na sua empresa, crescer no digital. E a gente foi por um caminho, né? Eu e ela. Foi por um caminho diferente. A gente foi para um caminho mais de criação de estrutura mesmo, onde a gente trouxe pessoas, né? E a gente acreditou nessas pessoas e a gente assumiu esses riscos. E assumindo esses riscos, trouxe essas funções, muitas funções que eu tinha, que a Rani tinha, a gente delegou para essas pessoas. Ela ficou bem mais focada no orgânico, né? Na parte de Instagram mesmo assim, parte de
front, e eu fui mais para a parte de tráfego pago e a parte de estratégia mesmo e liderança, entendeu? Então, eu foquei bem nisso. E outras coisas mais burocráticas, a gente delegou. Então, hoje podemos dizer que a gente conseguiu mesmo escalar mais. Assim, eu não falo que está assim, tá muito longe ainda de chegar à escala que eu quero. Mas a gente, for comparar com alguns anos atrás, a gente está bem mais escalado, né? Digamos assim. E hoje, digamos que fazendo as coisas, né? Digamos, colocando a mão na massa mesmo, eu e ela trabalhamos muito menos do que lá em 2021. Não tem comparação. Hoje é muito mais estratégico do que operacional em si, eu imagino. Muito mais estratégico mesmo. Então, a gente trabalha mais com a cabeça. Às vezes, surge ideias, assim, quando eu tô bem de boa, sabe? Bem tranquilo, conversando com o time. Surgem algumas ideias quando eu tô estudando, quando eu tô assistindo alguns vídeos. Quando eu tô, por exemplo, assistindo o QCast de algum player. Então, eu tiro muitas ideias, a gente tira muitas ideias. Ela mesmo vê muitos conteúdos de outras players, de outros nichos também. E a gente tem várias ideias. A gente cresceu bem depois que a gente começou a entender que o jogo tá aí. Tá aí você ficar um pouco... Sair levemente assim da operação e ir um pouco... Poder fazer isso, né? Todo mundo que consegue mentalmente. Com certeza. Mas a gente acredita que o caminho... Um dos caminhos pode ser esse, entendeu? E hoje também eu consigo ser presente em casa. Eu acompanho cada etapa da Helena. Sou eu que busco na escola, sou eu que levo para a escola, sou Legal. eu que faço com ela as tarefas de casa. E isso não impede de eu trazer uma renda para dentro de casa. Então, eu consigo conciliar as duas coisas, o trabalho e ser presente na vida da Helena. Isso é muito legal também, porque até para o seu posicionamento de trabalho, faz sentido você ter esse tempo livre, poder se dedicar não só como uma empresária, mas também como mãe, como esposa. Eu imagino que o seu posicionamento, isso cabe muito bem, né? Isso, eu vivo... Você vive sua oferta. Eu vivo minha oferta. Legal. Em outras línguas, né? Eu vivo ali o que eu vendo, realmente. Me fala um negócio. Vocês iniciaram uma operação de afiliação e por diversas vezes terminaram como top 1 afiliados. Ou seja, estavam no topo dos afiliados de produtos que vendem muito. Não são produtos que faturam 10 mil por mês. A gente está falando de produtos com uma capacidade de faturamento extremamente agressiva. O que é que vocês enxergam que só vocês juntos conseguem fazer que as outras pessoas que também são afiliados do mesmo produto talvez não consigam e não gerem, às vezes, nem metade do que vocês conseguem fazer de faturamento? Qual o diferencial de vocês dois? Então, acredito, assim, a gente ficou nos últimos 2 meses, né? A gente conseguiu chegar ao top 1 nos produtos que a gente vende, certo? Da comunidade. E o que acontece? Vamos dizer que a gente simplesmente não se importou muito com os baques do mercado, com a dificuldade do mercado. Porque, assim, no nosso nicho, existe hoje mais concorrência. Existe hoje um certo... Como é que eu vou te explicar? Você não pode entrar mais com a consciência de renda extra. Se você entrar com a mentalidade, eu vou fazer só uma rendinha extra aqui, talvez não seja a mentalidade correta para você iniciar no digital. Talvez você devesse entrar um pouco mais... Eu quero mudar a minha vida, certo? Eu quero entrar para o digital para mudar, para revolucionar aqui a minha vida. Essas pessoas, sim, têm muito resultado se encararem dessa forma. Então, talvez o que a gente fez foi pensar que não vai acabar, o digital não acaba, a venda de infoprodutos está muito longe de acabar, né? Não serão esses desafios que a gente está vendo aqui que vai atrapalhar a gente. Então, o crescimento fez com que a gente entendesse que era o caminho correto para a gente continuar no mercado. É aquela velha frase, né? Quem não está crescendo está morrendo. E a gente já viu isso acontecer e a gente não queria, né, que acontecesse com a gente. Então, juntos, a gente resolveu crescer, né? E com isso, a gente chegou. E isso, assim, pra gente não é chegar ao top 1 do produto. Não, pra gente nunca foi. Tipo assim, nosso objetivo é objetivo. Não, a gente nunca teve esse objetivo. A gente sempre focou no nosso. Fazer um bom trabalho, fazer uma boa entrega. Hoje, pra te falar a verdade, isso pra mim, pra nós é ego. Falar assim, eu sou o top 1, mas se eu sou o top 1 faturando muito menos, eu não quero. Entendeu? Eu quero ser o top 1 faturando cada vez mais.
se for top 10, faturando a mesma coisa, então eu quero ser top 10, digamos assim. Então, para nós, não é sobre o importante. top 1, é sobre o quanto Não é importante, você entendeu? prover pra família. Na verdade, a e- gente até preferia ser meio que, tipo assim, ficar lá atrás, porque a gente tinha pessoas lá dentro da nossa produto para se espelhar muito mais, entendeu? A gente falava assim, meu Deus, a gente quer chegar lá, entendeu? Então, tem essas vantagens e desvantagens. Verdade. De você ser top 1, entendeu? De você ser top 10, top 20, por exemplo. Faz muito Entendeu? sentido. Eu tava assistindo as Olimpíadas de Inverno e tava tendo uma corrida de... Aqueles caras ficam esquiando e aí corre lado a lado. E aí um dos caras, ele é um campeão grande e a expectativa em cima dele era muito alta. Só que como é que acontece nessa prova? São, por exemplo, 20 competidores e entram em duplas. Então você pega o tempo individual da dupla, de cada um, e vai botando num ranking. Só que se eu sou um cara, por exemplo, muito mediano, e você é um cara bom, mas por alguma razão eu fui um pouquinho melhor que você, mas ainda assim não foi muito acima da média, a tendência é que eu, que sou mediano, estabeleça um ritmo e a outra pessoa siga esse ritmo. Se você for um cara muito, muito, muito bom e eu sou mediano, se você sair muito da minha frente, a tendência é que eu me espelhe e tente chegar lá. Então aconteceu que alguns caras que estavam com referência de tempos baixos perderam as Olimpíadas, mesmo sendo competidores muito bons, porque a referência deles tinha um tempo muito ruim. Ou seja, às vezes ser o primeiro lugar, dependendo de onde você tá, não é a melhor alternativa, porque você não tem quem se espelhar, ou você pode acabar se espelhando na pessoa errada, o que pode atrasar seu crescimento, pode às vezes até dificultar o crescimento se você tá olhando pro lugar errado. Então faz sentido o que você falou. Nem sempre é tão bom estar em top 1, né? Porque você ganha o primeiro de top 1, mas e aí, né? Qual o próximo passo? Até porque, Marcelo, a gente não ganha nada por ser ser top top 1. 1, entendeu? É só uma referência ali Visibilidade. dentro da visibilidade dentro da própria comunidade, mas não existe nada a mais que a gente ganhe por isso. Né? E a gente, na comunidade, a gente se ajuda bastante, entendeu? O que é ótimo. Existe um network, a gente tem muitos amigos lá dentro. Então, basicamente é isso. Acredito que a gente focou na estratégia. O básico bem feito todos os dias, a constância. Porque muita gente entra para o mercado e foca no produto. É, bem comum. Eu não sei qual produto vender. Primeiro, você tem que aprender a vender o produto. Você precisa aprender a estratégia, dominar a estratégia. Porque qualquer produto que coloca na sua mão, você vai vender. Então, a gente acreditou no produto que a gente escolheu e fez o básico. Vem fazendo o básico bem feito, com a constância. Então, um ponto para a gente crescer também, tipo assim, hoje eu estou faturando 100. Como eu estou faturando esse 100? Assim e assim. Então, eu vou fazer 2 vezes mais. Eu vou dobrar esse faturamento. Para mim dobrar esse faturamento, eu preciso de quanto? Hoje eu tenho 5 pessoas. Então, para mim dobrar, eu preciso de 10. Então, é analisar mesmo a sua estrutura, o que você já faz e ir dobrando. Perfeito. Né? Falando de... Mais básico, né? Mais simples do que parece. Mas... às vezes as pessoas esperam algo mirabolante, quando na verdade o que faltou para elas foi um pouco mais de paciência e consistência. Às vezes não é uma estratégia super mirabolante, é só fazer o trabalho de forma profissional. Às vezes, se você já fez suas primeiras vendas e quer continuar vendendo, só pega o que você já está fazendo e continua replicando, porque eu tenho certeza que você vai crescer. Exatamente. Já que a gente falou de estratégia, eu queria tirar uma dúvida sobre um pouco de tráfego e criativos. Como é que vocês fazem para estruturar esse modelo de criativo, já que hoje 95% da operação de vocês é paga, né? Como é que funciona isso? Porque é um pouco da expert aparecendo, com um pouco do gestor estrategista direcionando. Como é que acontece essa dinâmica com vocês? Então, hoje, os meus criativos, eu sempre busco inspiração. Então, vou ali na biblioteca de anúncios do Facebook, coloco ali o nome da pessoa que eu me inspiro e vou vendo cada criativo que eu vejo que dá certo para o meu nicho. Eu não vejo só a inspiração do meu nicho. Eu vejo de outros nichos também para trazer para o meu. E sempre vou ali no chat GPT, fala, olha, vira aí um sênior em criativos que convertem no modelo AIDA e revisa esse meu script para o meu criativo. Então, sempre eu vou ali, utilizo o chat GPT, ele dá uma revisão no meu script. Mas eu sempre tento trazer um criativo que chama atenção, que gera o interesse da pessoa, gera o desejo e leva ela para a ação. Perfeito. Modelo AIDA, né? Que tá tão conhecido no mercado digital. Atenção, interesse, desejo e ação. Então, esse é um modelo de criativo que vocês utilizam bastante. Bastante. Sim. Legal. E a título de métricas, por exemplo? Uma vez... Antes, você então, Rani, está na maior parte do desenvolvimento da copy e estrutura do criativo. Isso. Uma vez que você passa esses arquivos para o Leandro, como é que você lida com esses dados? Onde é que você está de olho? Quais são as métricas que você e seu time de gestores ficam observando para poder gerenciar as campanhas? Como é que funciona essa parte?
Hoje em dia, facilitou bastante a nossa vida com a Andrômeda, né? Um novo modelo aí de análise mesmo, criação e análise de campanha no Meta Ads. Nosso tráfego o tráfego pago nosso é 100% Meta Ads. Né? Tanto no Instagram quanto no Facebook, às vezes aparece anúncio até no WhatsApp. Então, assim, é a Meta mesmo que identifica onde vai levar o anúncio. Então, hoje a gente deixa com a Meta mesmo, a gente tem uma campanha única, entendeu? A gente tem um conjunto único, então, assim, é uma sacada aí, que tem muita gente que ainda vive duplicando campanha, duplicando conjunto. Então, assim, em momentos específicos, se for para alguma localização específica, tudo bem. Se for para alguma determinada estratégia específica ali de um produto, tudo bem. Mas na minha estrutura, a forma como tem funcionado hoje para a gente, nós utilizamos o modelo de campanha única, conjunto único, e a gente tem diversos criativos que abordam diversas comunicações para trazer diversas pessoas diferentes, entendeu? Em momentos diferentes de compra, entendeu? Perfeito. Em determinado... Assim, normalmente a gente atinge bastante assim, o topo de funil, certo? Mas tem criativos nossos que atingem o meio e o fundo de funil também, e a gente não precisa mais criar novas campanhas de remarketing, por exemplo, para colocar esses criativos. A gente coloca todos na mesma campanha, no mesmo conjunto. E a própria Meta identifica para qual público que vai entregar. Então, ela entrega os criativos para mim, a parte criativa é dela. Eu auxilio ela basicamente, entendeu? Algumas dicas que eu peguei. Falo, Ranieri, faz assim, esse curso aqui. Fino, coisa... Algum curso que a gente compra, né? Para ela estudar, a parte criativa mesmo, é com ela. E a parte de ads e análise mesmo ali é comigo. A questão de análise, aí vem a parte mais de feeling de negócio. Então, a parte de clique ali, colocar os criativos, extremamente simples. Tem gente que pergunta para mim, Leandro, como que eu faço e tal? Eu falo, é assim. Aí a pessoa não acredita e não faz, porque acha que eu estou mentindo. Mas a verdade é essa. Então, é muito simples. Agora, a parte de análise, você vai pegando no dia a dia. Você vai sentindo o negócio de acordo com a sua estrutura. Suas métricas específicas, suas metas também, que você quer. Legal. Né? Então, às vezes, tem gente que tem metas específicas dentro daquela campanha ali. Se o criativo, por exemplo, chegar num determinado preço ali por compra e não ultrapassar, então, você vai saber se você vai deixar a meta continuar com aquele criativo ou se você vai desativar ele para dar oportunidade para outros. Então, basicamente, é você que vai fazer essa análise de acordo com o seu momento de mercado, com o seu nicho, com a sua estrutura, com o seu produto. Legal. Agora, primeiro, eu adorei que você falou isso, cara. Não tem estrutura mirabolante. Às vezes as pessoas pensam que o trabalho de gestor de tráfego é criar a campanha mirabolante da estrutura com o segredo do botão oculto. Quando, na verdade, é uma estrutura simples, com uma análise de métricas um pouco mais complexa. O cara bater o olho nas métricas e entender o que é que elas estão me comunicando. O que é que está faltando para eu chegar naquele resultado que eu quero. Porque a título de campanha, conjunto, anúncio, é relativamente simples. Tem gente que fala, mas é porque tem a estrutura holandesa de 3 para... Não é isso que faz a diferença. Não. O que faz a diferença é você bater o olho nas métricas e entender o que é que elas estão comunicando para, baseado nisso, fazer as otimizações coerentes. Agora, me fala... Vamos dizer que a Rani mandou uma sequência de criativos para você. Você falou, nossa, esse criativo aqui vai bombar. Esse aqui é o criativo milionário. Você subiu o criativo e ele não performou. Normalmente é assim. A maioria, né? Não é isso. É o criativo que eu falo assim, esse já era. Eu posso mandar lá, nós pode ir pra Bahamas, viajar. é o que não vende. E aquele que não, esse aqui acho que não vai, amor. Esse aí vai estacionar. Não, teve um criativo que ela fez a semana passada, que eu falei, nossa, esse é mais o mesmo. Mas tinha uma comunicaçãozinha diferente lá, nova, uma estratégia nova, que falava da abordagem de um aplicativo da Shopee ou do TikTok. É o que está em alta, o Shopee Vídeos. Shopee Vídeos, né? Que no nosso produto a gente ensina, no produto nosso que a gente vende, a gente trabalha, a gente ensina Shopee Vídeos, né? E ela criou esse criativo praticamente igual aos outros, só que com esse tipo de abordagem. E tá vendendo horrores o criativo, entendeu? Assim, não entrega muito, mas é porque é específico pro público. Mas tá qualificado. Mas tá qualificado, tá bem e vende bastante o criativo. Então, basicamente, hoje você precisa, quanto maior o seu orçamento, então mais criativos você precisa. Vai poder testar. Vai precisar testar, porque satura mais rápido, né? Agora, em contrapartida, uma campanha subiu, não performou, um criativo subiu, não performou. O que é que você faz? Não, o criativo não performou? Olha, hoje eu mudei a minha opinião. Antes eu tinha uma opinião de que o criativo novo ou o criativo mais velho de casa batesse uma quantidade X ali,
e por compra alto demais, eu já podava ele, né? Já desativava. Hoje não. Os criativos que a gente coloca, eu tô dando mais chance, os novos criativos. Então, eu deixo a meta trabalhar um pouco mais esses criativos, que eu tô vendo muitos criativos performar mal no começo, mas depois a meta é entender qual público entregar e começa a performar bem. Então, talvez aquele criativo que você fala, nossa, esse criativo é uma porcaria, entendeu? E ele começou a performar muito mal, talvez é um criativo campeão, mas dá tempo ali para você deixar a meta entregar ele direito, o público certo, que ele pode performar. Por outro lado, quando a pessoa está com orçamento muito baixo, digamos assim, não tem verba para poder testar, ela acaba podando mais rápido porque acaba perdendo dinheiro, entendeu? Então, por isso, a contingência, né? Ter a contingência também financeira é interessante, porque você dá chance ali para alguns criativos e, no contexto geral, a sua campanha performa melhor por causa disso. A conta fecha. Eu concordo 100% sobre isso, porque eu acho que as pessoas não entendem que se o Facebook não entregar e der o melhor dele por você, você não volta. Imagina, se toda a campanha que você subisse desse prejuízo, você já tá no TikTok Ads, ia estar no Google Ads, porque o Facebook não estava entregando. Então, é interessante pro Facebook entregar o máximo que ele pode. A questão é que, na maioria das vezes, as pessoas não estão dispostas a passar pelo desconforto emocional de esperar a conta fechar. Ou, às vezes, não tem a contingência e o orçamento necessário para aguentar alguns dias a mais. Porque, no final das contas, se toda a campanha que eu subo dá prejuízo, eu não vou voltar ali. E o Facebook precisa da gente. Então, ele quer fazer funcionar, só que a gente precisa ter paciência, dar tempo, fazer os ajustes corretos. E a maioria das pessoas não tem o arcabouço emocional para aguentar. Imagina, vocês que hoje estão com orçamento de 5 mil. Subir 5 mil não deu errado, a galera tá pausando, porque tá pensando, meu Deus, eu não vou ter 5 mil amanhã para investir de novo. Mas se é uma empresa com estrutura saudável, que sabe que vai ter 5 mil por dezenas de dias, porque não é uma estratégia maluca, é tudo feito passo a passo, faz toda a diferença, né? Então, o negócio eu tô disposto a passar pelo período de desconforto enquanto o Facebook tá encontrando os meios para me entregar? Se sim, geralmente ele vai pelo menos empatar. Mas o problema é que a maioria da galera pausa muito cedo, desativa a campanha muito cedo, aí o pixel não otimizou, a inteligência da campanha não tá no lugar, e aí vão dizer que o Facebook tá dando ruim, quando na verdade falta só um pouco de maturidade, paciência. E o jogo do empreendedorismo é assim também, né? Nem sempre vai dar para ter lucro, às vezes vai ser um pouquinho de prejuízo. Mas no final, a conta tende a dar certo. Tende a dar certo, sim. Campanha é isso. E nós não duplicamos campanha, né, amor? Não duplicam. Não duplica. Tipo, olha, Leandro faz, Rani, esses criativos aqui estão dando bons. Faz umas variação deles, no mesmo sentido, mas varia. Traz alguma coisinha diferente. Aí eu vou criar outras versões daqueles próximo daquele criativo e a gente sobe na mesma campanha. Legal. Algo que eu percebi conversando com vocês, não só daqui, mas até mesmo no nosso almoço, é que vocês se capacitaram muito para sentar nessa cadeira. Não foi por acaso que vocês conseguiram esse resultado. Vocês pagaram um preço, né? Compraram cursos, se dedicaram, aprenderam, aplicaram e por isso estão aqui. Me conta, o que é que vocês aprenderam sobre o digital que nenhum curso ensinou para vocês? Só a experiência mostrou. Eu acho que essa é a palavra, né? É a experiência. Porque o curso não tem o que fazer por você. O curso te dá uma informação. É uma informação que muitas vezes é uma informação muito ampla. Quanto mais você cresce, mais especificidade você precisa. Precisa, com certeza. Né? Então, hoje em dia, cursos não fazem uma enorme diferença para a gente quanto fez lá no passado. Porque os nossos primeiros cursos foram, assim, cruciais para a gente chegar onde a gente chegou. Mas hoje, a gente assiste muito poucos cursos, entendeu? Mas a gente participa de comunidades, né? Hoje, assim, a gente mesmo, né? A gente está numa comunidade, né? Que um ajuda o outro. Legal. Então, estar dentro de uma comunidade é fator fundamental, entendeu? Que curso não vai fornecer pra gente, entendeu? A experiência, a vivência, né? O feeling, né? É você entender e também você se basear também em métricas e dados precisos também. Não agir só porque a sua cabeça falou para fazer. O que é muito comum no mercado, né? Exatamente. Tô agindo de acordo com minhas vozes internas. Aí você não, isso aqui é porque eu, tipo assim, tô agindo por feeling, tô agindo por... alguma coisa em mim tá me mandando fazer isso aqui. Por exemplo, parar o tráfego, né? Que a gente já fez ano passado.
Muitas vezes. Tá ruim? A gente faz o quê? Para o tráfego. Tá ruim? Ah, não é hora de crescer. Não é hora de contratar. Não é hora de... Não. Tá ruim? É agora que a gente tem que crescer. Porque alguma coisa que tá faltando de motivação para a gente conseguir sair dessa fase negativa, ruim que a gente tá. Então, normalmente, é isso que a gente aprendeu. Tá ruim, é a hora de crescer. É a hora de evoluir. Legal. É isso. E dá pra ver isso na história de vocês, né? Não é que você largou a CLT quando tava tudo dando certo. Você largou a CLT no pior momento, né? Tá ruim, no caso de vocês, realmente é a hora de crescer, né? Diga. Não, pode ir. Ah, pensei que você ia falar algo. Eu queria fazer mais uma pergunta pra vocês sobre mentalidade. Que tipo de decisão vocês têm coragem de tomar hoje que vocês não tinham coragem ou não tomavam lá atrás, quando vocês iniciaram no mercado? Um exemplo disso é, por exemplo, ter coragem para duplicar a quantidade de colaboradores em prol de um resultado. A gente morria de medo de crescer. Assim, a gente achava que o crescimento que ia falir a gente, porque a gente viveu momentos muito, muito ruins, financeiros e tal, e a gente não quer voltar. Uhum. Só que no começo, assim, depois de um tempo, a gente achava que o crescimento faria a gente voltar, porque é muito arriscado. Mas não. O que faz, normalmente, a pessoa voltar até aquela vida, ou falir, digamos assim, ou ir para o zero, ou parar de faturar, é essa falta de crescimento. Porque quando você está em processo de crescimento, ideias melhores surgem, né? Você está focado naquilo, você está mais presente, entendeu? Então, basicamente, é isso. É o crescimento mesmo que eu acredito. A gente destravou a questão de delegar. Porque muitas das vezes a gente fala assim, ninguém vai fazer igual eu faço. Uhum. Então, a partir do momento que a gente começou a delegar as funções e acreditar no potencial de quem está ali com a gente, hoje a gente tem funcionários que realmente vestiram a camiseta da empresa. Então, hoje a gente percebe que sim, é possível a pessoa fazer até melhor. Então, hoje eu vejo... Normalmente faz. Não é, então, cara? a gente tem aquele medo de delegar. Não vai fazer, eu faço isso. Não vai fazer igual eu, não vai ficar perfeito igual eu. Às vezes, a pessoa entrega um resultado e você fala... Poxa, se fosse eu ia entregar menos. Não é? Então, destravar, delegar, entender que sim, é possível outra pessoa te ajudar naquilo que é delegável, né? Que algumas Perfeito. decisões da empresa sempre será você. Não dá pra delargar, né? Que às vezes a pessoa fala, não, então eu vou também tirar tudo da minha mão. Não é isso, né? Saber o que é que eu vou botar pra frente, o que é que eu vou manter comigo. E faz muito sentido o que você falou, porque às vezes você vai delegar uma função que a pessoa nem vai fazer tão bom quanto você, mas ela vai te dar o espaço em horas e capacidade mental pra você fazer outras coisas que vão gerar mais resultado. Então, talvez o suporte, que é uma das primeiras atividades que o pessoal delega. Poxa, mas ninguém vai ter tanto carinho com minhas alunas como eu tenho. Só que essas 4 horas que você dedica por dia, que são o quê? 4, 8, 12, 16, 20 horas por semana, poderiam estar sendo dedicadas em estratégias e otimizações de funil que vão gerar muito mais resultado do que você dedicar essas 4 horas diárias para suporte. Então, às vezes, não é nem somente sobre pegar uma pessoa que vai fazer tão bom quanto você. É só de poder entender que, cara, essa não é a atividade que mais vai gerar retorno para mim. Então, eu preciso botar na mão de outra pessoa, né? E, às vezes... vamos encontrar uns ouros que fazem muito melhor do que a gente, mas nem sempre, né? O importante é entender o que é que dá para eu passar para o próximo, o que é que eu preciso manter na minha mão. Coisas que a gente não fazia de jeito nenhum antes era esperar, por exemplo, a gente sempre esperava uma oportunidade muito boa, quando as coisas estavam muito boas, ROI de 4x, 5x, que já aconteceu com a gente muitos meses, para a gente poder crescer, para a gente poder expandir a empresa, né? Então, hoje a gente vê que a gente não precisa esperar isso acontecer, né? Para a gente poder expandir. Então, basicamente, esse é um outro fator também. Legal. É você pensar no crescimento na baixa, entendeu? Legal. Inclusive, tem um livro do Tony Robbins, que é um livro que tem uma capa azul, que eu esqueci qual é o nome desse livro, cara. Mas é um livro que ele mostra que as maiores riquezas do mundo são feitas durante crises. Ele fala, você pensa que quando tá dando tudo certo é onde os ricos ficam mais ricos, mas na verdade é durante as crises que eles mais crescem. E é muito
simples observar isso, né? Se a ação de uma empresa está $100 por ação, na crise ela vai cair para $30, eventualmente ela vai voltar para 100, talvez até passe. Então, o melhor momento de eu investir é quando tá tudo dando errado, porque os preços estão mais baixos, as oportunidades são maiores, depois o mercado vai crescer de volta e você vai surfar a onda do crescimento. Mas a maioria das pessoas fazem o oposto. Então, o Bitcoin tá crescendo, então eu vou investir. Só que você tá investindo na alta, quando ele tá mais caro. Se ele tá na alta, eventualmente ele vai descer e você vai perder a desvalorização, né? Então, o melhor momento para investir é quando tá tudo desafiador, porque é onde a maioria das pessoas travam. Então, as oportunidades maiores estão ali dentro. Mas é difícil enxergar isso quando você está no meio da turbulência e fala, meu Deus, será que eu vou mesmo? Mas quem consegue ir é quem realmente faz os grandes resultados acontecerem, né? Foi o que aconteceu mesmo. Legal. Chegamos em um momento mais dinâmico do nosso episódio, que é o nosso bate-bola jogo rápido. Como é que ele funciona? Nós preparamos algumas perguntinhas rápidas para vocês. Vou jogar elas com velocidade e vocês me devolvem na mesma velocidade, com uma palavra ou, no máximo, uma frase. Combinado? Vou mandar. Se olharam, tipo... Vamos lá. Primeira. Aí, os dois respondem para mim. A primeira pergunta é: uma habilidade que todo empreendedor precisa desenvolver. Vendas. Pessoas. Algo que o mercado fala demais, mas que vocês já viram que não funciona para vocês. O mercado de afiliados está falindo. Tá saturado. Verdade. Essa é uma das maiores mentiras do digital. Infoprodutos não funcionam. A IA vai dominar o mercado. São tantas. O que o digital exige pra gente que ninguém te prepara pra viver? Constância. Crescimento exponencial, se você quiser. Verdade. É raro aprender isso na vida assim normal, né? Se vocês tivessem que ensinar só uma coisa pra quem quer escalar com X1, o que seria? Pessoas. E pra você, Rani? Aplica, erra, corrige e aplica de novo e faça até dar certo. Legal. Se vocês perdessem tudo e tivessem que recomeçar do zero, qual a primeira coisa que vocês fariam? De novo, pessoas. Eu chamaria pessoas de confiança para me ajudar a reerguer. Legal. Confiar nos meus projetos, na minha vontade. Boa. Eu não faria da mesma forma que eu comecei. Eu faria uma alavancagem, igual eu te falei. Uhum. As pessoas foram embora, eu contrataria? Não. Eu chamaria outras pessoas para esse mercado, para me ajudar. Eu vejo que pessoas, o relacionamento, pessoas, é onde mora o segredo. Porque sozinho é muito difícil. É muito difícil. Até quem está no começo, eu não tenho sonhos de ter um resultado estrondoso. Mas se você chama outras pessoas, nem que seja o seu primo, seu irmão, entendeu? Para poder te apoiar, para poder te ajudar, a esposa, entendeu? Para poder te ajudar, existe um crescimento maior, mais rápido, é mais fácil de você crescer. Eu concordo. Pessoas. Show de bola. Uma mentoria do que não fazer. Justo. Né? Já errei, você também não precisa errar, né? E pra finalizar com chave de ouro, se vocês tivessem 10 minutos pra conversar com qualquer pessoa viva, quem seria essa pessoas? Joel J. E pra você, Leandro? Vou colocar duas pessoas, o Wendel Carvalho e o Pablo Marçal. E explico eu porque são pessoas que inspiram na área de mentalidade, de motivação. O Joel J também é um cara muito interessante. Então, talvez, a gente vê que é um gargalo mesmo. Legal. Pra nós, assim, né? Evoluir nisso, entendeu? Legal. Acho que são bons nomes. Daria um bom salto, assim, de consciência, batendo papo com essa certeza. galera. Show de bola! Nós chegamos à reta final do nosso episódio, mas não terminamos, sabe por quê? Porque nós temos presentes. Nós temos uns mimos pra vocês. Uns mimos pra agradecer a presença de vocês. Olha lá, Rani, Leandro. Não, gente, que gracinha. E é um mimo para agradecer a presença de vocês terem aceitado o nosso convite, por serem grandes parceiros da KiwiFi, por compartilhar tanto conteúdo com a nossa audiência. Então, muito obrigado. Eu tenho certeza que a galera vai querer continuar acompanhando a jornada de vocês no mercado digital. Então, já deixa aí suas redes sociais, vai aparecer na telinha para o pessoal seguir vocês. O meu é Rani.Rodrigues. Vai ser um prazer ter vocês lá. Show de bola. O meu é Leandro Gomes, LO. Não sou muito presente, mas pretendo publicar muito conteúdo pra galera, pra poder ajudar a mentalidade no digital,
tráfego pago, estratégia, pretendo fazer muito isso. Quem sabe daqui a um tempo você lançar uma mentoria. Tem potencial, hein, cara? Bora lá. Tem vamos potencial, ver. né? Vamos entender essa ideia aí e vamos fazer. Pessoal, tamo junto. Obrigado por esse bate-papo. Foi um prazer conhecer vocês. Já estou ansioso pros 10 milhões, que eu sei que vocês vão chegar lá e vão ter uma nova experiência aqui no Wi-Fi. A nova meta. Muito obrigado. E pra você que ficou com a gente até o final e ainda não deixou o like, já sabe o que você tem que fazer agora, né? Senta o dedo no like, se inscreve no canal se não tá inscrito, ativa o sininho pra receber a notificação sempre que sair mais um KiwiCast e aproveita, deixa aqui nos comentários qual foi o principal insight que você tirou com a Rani e com o Leandro. E sabe onde eu te encontro? Eu te encontro no próximo episódio. É um compromisso e eu vejo todos vocês lá. Valeu! Tchau, tchau, gente. Muito obrigado.